Salve, salve, xadristas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar do Capablanca, né, novamente, dos meus ex-xadristas favoritos. E no vídeo de hoje ele joga Ruy Lopes de uma forma simplesmente absurda, muito conceitual, muito bem jogado, né, ele aplica os conceitos da Ruy Lopes na prática. E eu queria compartilhar pra vocês como ele jogou tão bem essa partida e passar um pouco dos conceitos da Ruy Lopes pra você que se interessa em jogar ela. E mesmo que você não se interesse, é muito legal ver esse jogo, pra gente ver como o Capablanca aplica, né, as teorias da Ruy Lopes, os conceitos dela na prática. E eu vou aproveitar como ele joga ela de uma forma muito bem, eu vou explicar para vocês quais passos vocês podem seguir para sempre jogarem bem o meio jogo da Ruy Lopes. Então bora para a partida. Ele estava enfrentando o George Thomas e ele joga E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. A gente foi para Ruy Lopes, como dito. E ele joga a variante Morph, né, pessoal? Com um peão A6 aqui, totalmente normal. E o Capablanca resolve jogar bispo A4, tudo teórico até aqui. O oponente joga D6 para ajudar aqui no controle do centro e o Capablanca joga C3. Pessoal, sobre esse lance C3, ele é muito legal na Ruy Lopes porque ele tem alguns temas. O tema número 1 desse C3 é que futuramente o Capablanca quer jogar D4 e criar um centro muito forte. Perceba que se o adversário tomar com o peão de 5, o Capablanca vai retornar e ele vai ter o controle total aqui do centro com peões. Então, o seu oponente não vai querer ceder um peão do centro para trocar, então você conseguiria ter um centro bem forte mesmo, sabe? Então percebam também que o outro tema desse lance é que algum dia o seu oponente pode mandar o cavalo para cá e algum dia também ele pode fazer B5, se seu bispo voltar e se esse peão não tivesse movido, esse bispo... Deixa eu voltar um lance. Algum dia seu oponente vai vir com essa, e depois ele vai querer jogar essa, seu bispo só vai ter essa, e depois disso seu bispo tá preso, porque o seu oponente vai jogar cavalo A5 e ele vai trocar o cavalo dele pelo seu bispo. Isso é bem ruim, tá, pessoal? Na Ruy Lopes esse bispo normalmente ele ajuda bastante aqui a dominar essas verticais, mirando na ala do rei. Então esse lance é bem interessante, é teórico, mas é bom que vocês entendem os conceitos da Ruy Lopes, tá bom, pessoal? O oponente joga D7 e o Capablanca fez o que é teórico, né? A gente quer controlar o centro, a gente vai seguir os conceitos do xadrez. E é por isso que eu gosto tanto da Ruy Lopes, porque ela segue muito bem os conceitos do jogo. Então você não fica perdido tendo que procurar lances que não são instrutivos ou coisa do tipo. Você só joga o que parece certo e ela funciona muito bem. Bem, o oponente jogou a variante do fianqueto aqui, ele jogou G6 e o Capablanca aproveita para ganhar um tempo aqui em cima da dama. Percebam que o cavalo ficar aqui, ele vai se colocar numa cravada, então o oponente prefere jogar F6, o que para mim já não é um lance muito bom, porque não é legal a gente tirar essa casa do cavalo, aqui o cavalo fica um pouco mais passivo, então o Capablanca volta o bispo dele para E3 e ele diz que está feliz com a posição dele. O oponente teve que jogar cavalo em H6, percebam que o cavalo não fica tão legal quanto se ele estivesse aqui. Então é um lance razoável, né? Desenvolveu a peça, mas tudo bem. O Capablanca joga H3, prevenindo pulos do cavalo. E também qualquer dia poderia dar um respiro pro rei se ele fizer o rock longo. Segura aqui o bispo para cravada. Esse lance tem muito conceito por trás. Então foi um lance simples, mas que ajuda um pouco a posição dele. O oponente joga G7 para preparar o rock, talvez. E também desenvolver o bispo, tirar ele da casa inicial. Capablanca joga D2 e percebam como a Ruy Lopes é simples de jogar. Você só está fazendo os conceitos normais, que são desenvolver peças, controlar o centro, e o Capablanca agora vai buscar botar o rei em segurança, né? Enfim, o adversário mandobrou o cavalo para F7, porque esse cavalo não estava tão ativo aqui, e aqui ele diz que pelo menos o cavalo ajuda um pouco no centro, mesmo que não seja de uma forma tão direta. Enfim, Capablanca jogou G4, porque agora ele está dizendo que ele tem uma iniciativa na ala do rei, já que tem essa diagonal aqui aberta, já que tem... Diagonal, tá certo? É, diagonal, enfim. Essa diagonal aqui é aberta. Aqui agora esses peões podem tomar um avanço e podem querer atacar o rei adversário. Então o oponente joga dama E7, talvez querendo fazer o rock longo. O Capablanca agora aproveita todo esse controle do centro que ele tem para ganhar tempo em cima das peças adversárias. Perceba que o cavalo só pode voltar para cá ou para cá, ele está totalmente preso aqui. Se o cavalo vem para meu Deus, se o cavalo vem pra cá, ele vai começar a incomodar mais ainda o cavalo, vai ficar uma posição estranha, então ele volta esse cavalo. E você pode pensar, eu tomaria esse peão para evitar esse domínio todo das brancas, mas aí o Capablanca só retomava e sua posição só ia piorar, tá bom, pessoal? Então essa daqui fecha o centro e dá um domínio bem maior para as brancas, e depois que o cavalo volta, o Capablanca volta o bispo para C2. Por que ele voltou? Porque tá tendo
trocas aqui. E como eu disse, normalmente na Rui Lopes, o bispo de casas brancas ele é muito importante. Então ele volta aqui para C2 e o oponente joga C5, querendo ver se ele consegue ganhar algum espaço, pelo menos, para jogar contra esse jogo fortíssimo das brancas. Então o Capablanca vê isso e ele joga A4. Mas por que A4? Por que esse entendimento de jogo? Esse é um lance sensacional, porque ele tem um controle bem melhor do centro, ele tem um desenvolvimento bem mais legal e ele tem espaço na ala do rei. E agora com o centro fechado, ele quer ganhar espaço na ala da dama, porque com o centro fechado a gente sabe que o ideal é atacar as alas. Caso vocês não saibam, vocês sabem agora. Se o centro estiver fechado, o ideal é que você ataque as alas. Então, nesse momento, o Capablanca jogou A4, querendo atacar nas alas, e o oponente jogou bispo em C8, tentando aqui fazer manobras, talvez com o cavalo, e melhorar as peças dele aos poucos. O Capablanca jogou C4, e como eu disse, ele jogou D7, querendo melhorar as peças. Observe que o Capablanca agora está ganhando mais espaço ainda, querendo ir para cima do adversário mesmo, só seguindo os conceitos básicos. Capablanca joga A5, tira mais um pouco de espaço aqui, percebo que está muito bem controlada essa carga, e trocas estão sendo ofertadas aqui no tabuleiro. O Capablanca aceita essa troca porque agora ele disse que com dama D2 ele vai melhorar a dama dele, vai ganhar um tempo do cavalo e agora o cavalo tem que voltar para cá e tá tudo bem. A posição do Capablanca tem espaço por aqui, tem espaço aqui e tá com o centro melhor e fechado e agora ele vai passar as torres para deixar mirando na cara do rei adversário. O adversário faz o roque e realmente a torre agora tá mirando no rei dele. O Capablanca diz que vai começar um ataque, né? Ele tá com a vantagem de espaço, ele quer começar um ataque. E o adversário, sem muitas preocupações, diz que vai começar um contra-jogo aqui na ala da dama. O Capablanca, sem medo, vai para cima, joga G5 e depois das trocas ele começa a manobrar o cavalo para a ala da dama. Então, o que ele quer fazer? Ele quer ou ganhar espaço por aqui, ou ele só quer melhorar as peças dele. Mas o intuito por trás de tudo é ativar essa torre, tá bom, pessoal? Ele quer ativar essa torre para ele se segurar aqui, porque ele tá levando ataque. Então essa torre aqui vai ajudar um pouco mais a defender ele. Capablanca joga torre em G3 para segurar aqui o cavalo e agora o oponente joga torre F4 para defender aqui pelo peão e se segurar pela ponta dos dedos. Bloquear esse contato que a dama tem para infiltrar, tira aqui a defesa da dama com o peão. E ele pode pensar até em pressionar esse peão futuramente se essa torre sair. Enfim, o Capablanca ele joga cavalo E3, querendo trazer mais uma peça aqui, mirando um pouco na ala do rei, tirando mais espaço com essa torre e começa a manobrar o cavalo dele. Porque agora essa manobra de cavalo ele vai tentar deixar os cavalos numa posição melhor, porque percebo que o Capablanca ele tira muita mesma atividade dos cavalos aqui. Então é muito difícil saber onde você vai querer deixar esses dois cavalos. Tanto que ele manobrou já querendo ir para a ala da dama, agora ele tá voltando o cavalo para a ala do rei. Não se sabe direito o que fazer nessa posição. O Capablanca só melhora um pouco o bispo dele e o oponente também melhora o bispo dele. Enfim, o Capablanca joga rei E2, dizendo que o rei agora não tá mais nessa horizontal aberta, então ele não está mais atacado, sem contar que tem muita peça mesmo aqui defendendo o rei, então o rei dele está bem seguro, sem fazer o roque. O oponente joga B5, o Capablanca toma de passagem, e depois da retomada o Capablanca fica muito feliz com a posição dele, e resolve melhorar a dama. Percebam que esse peão não está caindo, tá bom pessoal? Esse peão não está caindo, porque se você tomar, ele vai sacrificar a torre, e depois que você toma, tem essa dando um cheque, e capturando a sua torre, no caso. Então, capturar estava fora de si e o Capablanca joga o melhor aqui, que é dama C2. Ele joga bispo C8, defendendo, fortalecendo aqui a proteção desse peão. E torre A4 tá jogada, melhorando um pouco a posição da torre, vendo aqui defendendo esse peão, melhorando a atividade, pensando em como ele pode atacar aqui futuramente, talvez trazer a dama. Não se sabe direito, mas o Capablanca só fez um lance aí para ver se ele melhorava a posição. Foi jogado cavalo F7, tentando novamente trazer mais atividade para o cavalo. E agora que a torre não está mais aqui bloqueando a coluna, esses cavalos podem facilmente ficar por aqui tranquilamente. Bem, o Capablanca jogou B3 e o oponente jogou H5, querendo fechar a posição. O Capablanca disse nada disso, vou tomar de passagem e abrir agora a posição. Depois que ele retoma de H6, percebo que agora essas colunas estão abertas, né?
praticamente. Só tem esse peão aqui, mas ainda assim tá muito fácil se o Capablanca infiltrar essas torres aqui por essas colunas para ganhar espaço. Então, dito isso, o Capablanca volta a torre dele para 1, dizendo: vou mandar a torre para G, vou mandar a torre para H, tanto faz, mas vou começar um ataque. O oponente joga cavalo G4, visando a troca dos cavalos, e o Capablanca diz: só vou melhorar minhas peças, passei a torre para G1. Agora, olha esse ataque que vem chegando, né? O oponente troca as peças e o Capablanca dá um peteleco na torre. E agora, o oponente volta aqui para defender por aqui, ver como ele vai sair, porque a posição dele está muito descoordenada. Então, o Capablanca joga cavalo G5, passando mais uma peça pro ataque, toca na torre, começa o ataque, ele defende aqui, defende o peão, tira a torre do ataque e bispo é jogado em C4, e esse lance parece meio estranho, né? Porque apesar de deixar o bispo na cara do rei, esse peão não vai sair tão cedo, né? Mas o objetivo real desse bispo é que agora ele fica defendido pelo peão e ele defende o peão também. Ou seja, a torre não vai mais capturar o peão caso a dama do Capablanca saia daqui a algum dia. Então esse foi um lance que, além de ter isso daqui, pode sim fazer efeito algum dia, mas não parece que vai. Ele ainda tá ajudando aqui a auxiliar na defesa, tá bom, pessoal? O adversário joga cavalo H7 e o Capablanca aproveitou isso porque ele quer trocar os cavalos, tá bom, pessoal? O Capablanca quer trocar os cavalos, só que ele não trocou direto, ele fez rei em D3 esperando que o adversário que troque, porque agora ele quer melhorar a posição do rei, né? Agora o rei tá um pouco mais exposto aqui, né? E quando ele tava aqui nessa posição, então ele resolveu melhorar aqui, deixar o rei mais protegido, mais seguro, tranquilamente. Veio a troca e agora tem um simplesmente ataque fortíssimo, tá bom, pessoal? E depois de bispo D7, tem o lance vencedor aqui para as brancas. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e dissesse qual o seu palpite. Bem, pessoal, vou revelar a resposta agora. Então, se você disse que o lance era torre G6, você acertou, tanto que esse lance é tão forte que o adversário abandonou a partida. E ele abandonou por quê? Bem, pessoal, incrivelmente, isso daqui vai ganhar uma dama, tá, pessoal? Se você toma e retoma, o único lance que dá pra salvar é dama aqui. Caso você faça essa, você vai levar mate. E caso você tente qualquer outra coisa, vai chegar aqui, cara. Vai chegar muito ataque aqui. De qualquer forma, eu não vou mostrar todas as variantes aqui. Mas enfim, o computador mesmo já disse. Você vai perder a dama independente do que você faça, tá bom, pessoal? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais conteúdos como esse. E fiquem bem, tá bom, pessoal? Até a próxima. E é isso. Tchau, tchau.